Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da disciplina de Introdução à Estatística. Nesta videoaula apresentarei para vocês o que são as distribuições de probabilidade e alguns exemplos para ilustrar suas aplicações. Iniciaremos com o modelo de distribuição de probabilidade binomial, e uma distribuição de probabilidade binomial resulta de um experimento que satisfaz os seguintes requisitos. Primeiramente, o experimento tem um número fixo de tentativas. As tentativas têm que ser independentes, ou seja, o resultado de qualquer tentativa individual não afeta as probabilidades nas outras tentativas. Cada tentativa deve ter todos os resultados classificados em duas categorias, em geral chamadas de fracasso e de sucesso. E a probabilidade de um sucesso permanece constante em todas as tentativas. Neste caso, nós usamos a fórmula. A probabilidade de x acontecer vai ser igual à combinação de n em x vezes p elevado a x vezes q elevado a n menos x, em que n representa o número de tentativas do experimento, x o número de sucessos em n tentativas, p é a probabilidade de sucesso em qualquer tentativa, q a probabilidade de fracasso em qualquer tentativa, que poderia ser determinada, então, através do evento complementar, que seria, então, 1 menos a probabilidade de sucesso em qualquer tentativa. A combinação de n em x, ou seja, de n números de tentativas em x números de sucessos nessas n tentativas, vai ser igual a n fatorial dividido por x fatorial vezes n menos x fatorial. Então, vejamos um exemplo. Determine a probabilidade de que no lançamento de 8 dados, tenhamos exatamente 5 dados com o número 2 na face voltada para cima. Poderíamos determinar tal probabilidade dessa forma. Como são eventos independentes, o lançamento dos demais dados não interfere no resultado obtido anteriormente. Dessa forma, a probabilidade de obter, então, exatamente 5 dados com a face 2 voltada para cima é igual a 1/6, que no caso é a chance ou a probabilidade de a gente obter a face 2, vezes 1/6, vezes 1/6, vezes 1/6, ou seja, nós realizamos o produto aqui das probabilidades em que a gente vai obter a face 2 e multiplicamos por 5/6 aqui 3 vezes, porque 5/6 reflete a probabilidade de não se obter a face com o número 2 voltada para cima. Então, como ela pode ocorrer aqui na face de 3 dados, que são 8 lançamentos aqui no total, temos então esse produto aqui de 5/6 3 vezes. Agrupando então aqui esses termos, nós teremos 1/6 elevado a 5, porque ele apareceu 5 vezes, e 5/6 elevado a 3, porque ele apareceu 3 vezes aqui. Mas vejam que essa é apenas uma possibilidade dentre várias possíveis, já que aqui eu posso combinar as posições em que o dado com a face voltada para cima pode ocorrer, formando assim uma nova sequência. Aqui nesse caso, por exemplo, a sequência formada tem os 5 primeiros termos, sendo a probabilidade da face voltada para cima ser 2, seguido dos 3 casos em que a face voltada para cima não é 2. Sendo assim, intercalando essas probabilidades, nós teremos outras sequências de obtenção ou não da face 2 no dado. Portanto, para determinarmos essa probabilidade, é mais fácil a gente usar a fórmula da probabilidade binomial, pois em sua fórmula já está previsto todas as possíveis sequências a serem formadas. Então, essa é a nossa fórmula da distribuição de probabilidade binomial. Nós vamos utilizá-la aqui para determinar essa probabilidade de que, ao lançar 8 dados, tenhamos exatamente 5 deles com o número 2 voltado para cima. Veja então que o meu x ele será igual a 5, pois eu quero ter exatamente 5 dados com a face 2 voltada para cima. O nosso n será igual a 8, pois no caso nós vamos lançar 8 dados a cada experimento. Então teremos aqui no caso a combinação de 8 em 5 vezes a probabilidade de sucesso, ou seja, de obter uma face 2 ao lançar o dado. Então isso é igual a 1/6, que vai estar elevado a x, que no nosso caso é 5, vezes
a probabilidade de fracasso, ou seja, de não obter a face 2, que no caso serão então 5 em 6, elevado a n menos x, ou seja, a 8 menos 5. E aí então, realizando as operações, nós teremos o seguinte: a combinação de 8 em 5 será 8 fatorial, dividido por 5 fatorial vezes 8 menos 3 fatorial, 1 sexto elevado a 5, vezes 5 sextos elevado a 8 menos 5, que é igual a 3. Então, realizando todos esses cálculos aqui, nós obteremos o resultado que será 0,004167. Então, a probabilidade de que no lançamento de 8 dados tenhamos exatamente 5 deles com o número 2 na face voltada para cima é igual a esse valor, 0,004167. Outro exemplo determina a probabilidade que no lançamento de 8 dados tenhamos pelo menos uma face com o número 3. Vejam que aqui é mais fácil obtermos a probabilidade com evento complementar, pois poderíamos fazer com que a probabilidade que tenhamos pelo menos uma face com o número 3 será igual a 1, menos a probabilidade de não acontecer nenhuma face com o número 3. De modo contrário, você deveria, então, determinar a probabilidade quando se obtém uma, ou duas, ou 3, ou 4, até a probabilidade de se obter 8 faces, 3 voltadas para cima, e com todas as suas possíveis combinações. É muito cálculo desnecessário. Logo, o evento complementar aqui ele nos ajuda a achar essa solução de forma mais rápida. Logo, nós teremos que a probabilidade de que no lançamento de 8 dados tenhamos pelo menos uma face com o número 3 será dada então pela probabilidade de x maior ou igual a 1, que isso será igual a 1, menos a probabilidade de não se obter nenhum dado com a face número 3 voltada para cima. Isso daqui vai ser calculado, então, pela fórmula de distribuição de probabilidade binomial, onde, inicialmente, a combinação de n e x, ou seja, de 8, que será lançamento de 8 dados, em 0, pois a gente não quer nenhuma ocorrência da face 3 voltada para cima, vezes a probabilidade de sucesso, que é no caso aqui, né, a probabilidade de você obter um dado com a face 3 voltada para cima. E isso é igual a 1 sexto elevado a x, que no caso é 0, vezes a probabilidade de fracasso, que é a probabilidade de não aparecer a face 3, né, voltada para cima, que é então de 5 em 6, elevado a n menos x, que será aqui no caso 8 menos 0, que é 8. Então, nós teremos aqui no caso, né, eu só estou desmembrando aqui essa combinação na sua fórmula, e aí efetuando os cálculos, nós vamos encontrar ao final o resultado que vai ser 0,76743. Ou seja, a probabilidade que no lançamento de 8 dados nós tenhamos pelo menos uma face com o número 3 voltada para cima será de cerca de 77%. E aqui vocês devem pensar no caso em que você teve uma situação que teve apenas uma face voltada para cima do dado com o número 3, ou 2, ou 3, ou 4, né? Ou até as 8 faces do nosso dado voltada para cima com o número 3. E agora vejamos como determinar a média, a variância e o desvio padrão para essa distribuição de probabilidade. A média é o produto entre o número de tentativas pela probabilidade de sucesso em qualquer tentativa, então, no caso, a média é igual a n vezes p. A variância, por sua vez, é o produto entre o número de tentativas pela probabilidade de sucesso em qualquer tentativa e pela probabilidade de fracasso em qualquer tentativa também. Então, nós temos que a variância é igual a n vezes p vezes q. E, por último, o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância obtida anteriormente. Então, no caso, o desvio padrão é igual à raiz quadrada de n vezes p vezes q. E para ilustrar como se determinar essas medidas, usaremos os dados do exemplo anterior para determinar, então, a média, a variância e o desvio padrão da probabilidade de que no lançamento de 8 dados tenhamos pelo menos um dado com a face com o número 3 voltada para cima. Então, a média é igual a n vezes p, onde n é o número de tentativas, vezes a
a probabilidade de sucesso, que no caso então aqui nós teremos 8 vezes 1/6, que resulta em 4/3. E a variância, que é n vezes p vezes q, que no caso é o número de tentativas vezes a probabilidade de sucesso vezes a probabilidade de fracasso. Então teremos que isso é igual a 8 vezes 1/6, que é a probabilidade de sucesso, vezes 5/6, que é a probabilidade de fracasso. Realizando a multiplicação entre esses valores, nós teremos o resultado que é 10/9. E, por sua vez, o desvio padrão, que é justamente a raiz quadrada da variância. No caso, a variância foi 10/9, então teremos a raiz quadrada de 10/9, que resulta então em 1,05409. E agora, vejamos outra distribuição de probabilidade, aqui denominada de Poisson. As suas características são as seguintes. A distribuição de Poisson é uma distribuição de probabilidade discreta que se aplica à ocorrência de eventos ao longo de intervalos especificados. A variável aleatória x é o número de ocorrências do evento ao longo de algum intervalo. Esse intervalo, pessoal, pode ser um intervalo de tempo, de comprimento, qualquer tipo de intervalo. Temos também que as ocorrências devem ser aleatórias, elas devem ser independentes umas das outras, e também as ocorrências devem ser uniformemente distribuídas sobre o intervalo em uso. E aqui, neste caso, também usamos uma fórmula que vai ser dada por a probabilidade de x ocorrer, vai ser igual a média elevada a x, vezes e, que é o número de Euler, né, ou o número de Euler, que é aproximadamente 2,7, elevado a menos a média, e isso tudo dividido por x fatorial. A média, então, é representada pela letra grega μ, né? E o desvio padrão, que é simbolizado aqui por sigma, é igual à raiz quadrada de μ. É interessante que vocês também façam uma distinção entre quando aplicar a distribuição binomial e a distribuição de Poisson. E elas se diferem nos seguintes aspectos. A distribuição binomial é afetada pelo tamanho n da amostra e pela probabilidade p, ou seja, de sucesso, enquanto que a distribuição de Poisson é afetada apenas pela média do conjunto de dados. Na distribuição binomial, os valores possíveis da variável aleatória x são os números discretos, que vão variar de 0 até n, e na distribuição de Poisson temos que x também será dado por um número discreto, que começa com 0 e ele não tem um limite superior. Vejamos então um exemplo de distribuição de probabilidade de Poisson. Estudam-se então os dentes de leão por causa de seus efeitos sobre a colheita e crescimento de gramado. Em uma região, a média de dentes de leão por metro quadrado era igual a 7. Determina então a probabilidade de não se achar qualquer dente de leão em uma área de 1 metro quadrado. Então vejam aqui que o intervalo especificado é uma área que é igual a 1 metro quadrado, ou seja, a cada 1 metro quadrado temos em média 7 dentes de leão. Isso nos indica então que a distribuição de Poisson se encaixa no contexto do problema. Então temos que essa distribuição a gente vai utilizar essa fórmula que nós falamos anteriormente, em que x aqui representa para nós a variável aleatória de não se achar um dente de leão em uma área de 1 metro quadrado. Sendo assim, nós faremos com que x seja igual a 0 e a probabilidade pode ser determinada da seguinte forma. A probabilidade, então, de x igual a 0 é igual a média elevado a x, ou seja, 7 elevado a 0, já que a média é igual a 7, vezes e elevado a menos a média, que é 7, tudo isso dividido pelo fatorial de 0. E aí, ao realizar os cálculos, vocês terão esse resultado, que é igual a 0,0009118, ou seja, essa é a probabilidade de não se achar qualquer dente de leão em uma área de 1 metro quadrado. Enfim, chegamos à última distribuição de probabilidade e numa distribuição muito importante para a estatística. Na distribuição de probabilidade normal, nós temos as seguintes propriedades. Ela sempre vai ter uma média igual a 0, tem desvio padrão igual a 1 e tem a forma de um sino, né? E isso indica para nós que os dados eles se concentram mais em torno do valor mediano e que nas extremidades, em que os valores se encontram mais distantes da média,
há uma menor concentração. E assim nós definimos que a distribuição de probabilidade normal padrão é justamente uma distribuição normal com média igual a zero e desvio padrão igual a 1, e a área total sob a curva de densidade é igual a 1, ou seja, abaixo dessa curva sino, a área toda é igual a 1. E ela tem esse formato de sino, então por isso nós vamos usar essa distribuição de probabilidade normal. E a sua fórmula é dada por essa expressão, ou seja, para determinar a probabilidade de que x ocorra, fazemos este cálculo aqui. E vejam que essa função depende unicamente de dois parâmetros, a média e o desvio padrão do conjunto de dados. No entanto, fiquem tranquilos, pois para a gente determinar aqui a probabilidade por meio desse processo, nós usamos um outro artifício mais simples. Nesse caso, nós utilizamos uma tabela normal reduzida. Essa tabela ela possui os valores de probabilidade já previamente determinados, então basta apenas realizar algumas consultas. Essa tabela ela será disponibilizada para vocês na nossa sala virtual, mas é preciso que vocês entendam o seu funcionamento. Então, antes de usarmos, precisamos determinar o valor de um score Z, e esse score Z é obtido através da fórmula Z, que é igual a x, que é a nossa observação, menos a média dividido pelo desvio padrão. É como se estivéssemos fazendo aqui no caso uma mudança de variável para uma situação em que temos uma distribuição com tendência normal para uma distribuição normal, ou seja, que possui uma média igual a zero e uma variância ou desvio padrão igual a 1. Determinado esse valor, fazemos então a busca da probabilidade na tabela. Aqui no caso, o valor de z deve ser determinado com duas casas decimais. Nas linhas da tabela, nós temos então os dois primeiros dígitos do score z, e na coluna o centésimo desse score. Dessa forma, determinando a interseção do valor da linha e da coluna, que forma o score z, nós determinamos a probabilidade. Além disso, observem este desenho aqui. Vejam que a área aqui representada na tabela corresponde à área abaixo do valor do score z. Se precisássemos, por exemplo, obter a área da parte superior ao valor do score, devemos subtrair do valor 1 a probabilidade determinada aqui na tabela. Lembrem-se, a área toda abaixo dessa curva deve ser igual a 1. E a média divide a minha área em duas partes iguais, ou seja, antes da média eu tenho uma área igual a 0,5 e após a média uma área igual a 0,5. Além disso, essa é uma tabela para quando temos os scores Z positivos, e há outra tabela que deve ser usada para o caso em que o score Z for um número negativo. Vejamos então um exemplo para ilustrar como determinar a probabilidade por meio de uma distribuição normal. O problema aqui consiste no seguinte: a distribuição das alturas de 500 plantas de feijão na época da colheita tem média igual a 30 cm e desvio padrão igual a 5 cm. Considere que essa variável segue uma distribuição normal e estime qual é a probabilidade de se obter plantas menores que 26 centímetros. Então, inicialmente, nós vamos determinar o valor do score Z, onde x representa o número 26, que é o nosso parâmetro aqui no caso. A média é 30 e o desvio padrão é 5. Então, fazendo a substituição desses valores na fórmula, nós teremos 26 menos 30 sobre 5, e realizando os cálculos, nós teremos menos 4 sobre 5, que é igual a menos 0,20. Então, o nosso score Z é menos 0,20. E agora, então, com esse score, vamos olhar na tabela qual é a probabilidade associada e que resolve o nosso problema. Então, anteriormente, obtivemos o score Z igual a menos 0,20. Como ele é negativo, pegamos, então, a tabela de score Z negativos. Na coluna Z, identificamos, então, os dois primeiros dígitos do score, que no caso são 0,2, que então estão destacados nessa linha. Como o centésimo é dado por zero, então selecionamos a primeira coluna, pois assim juntando menos 0,2 com zero, obtemos um score Z determinado, que é menos 0,20. Vejam agora que as duas marcações encontram-se em um ponto, cujo valor é 0,4207. Isso significa, então,
que a probabilidade da variável aleatória, que é a probabilidade das plantas terem uma altura menor do que 26 centímetros, é igual ao score de Z de menos 0,20, que é igual a 0,4207. Ou seja, nós temos cerca de 42% de probabilidade de encontrar plantas com uma altura inferior a 26 centímetros. Ainda no mesmo contexto do problema anterior, queremos determinar na alternativa B quantas plantas medem menos de 26 centímetros. Então, basta observar que devemos fazer o produto entre o número de plantas da amostra pela probabilidade de ocorrência de plantas com altura menor que 26 centímetros. Ou seja, faremos o produto entre 500 e a probabilidade que nós encontramos anteriormente, que é 0,4207, e que resulta em 210,35. Logo, nós temos cerca de 210 plantas de feijão que possuem altura menor que 26 centímetros. Isso é uma previsão, tá, pessoal? Então, cuidado com as afirmações que podem ser realizadas a partir deste resultado. Então, continuando ainda com o mesmo contexto, temos que determinar agora, na alternativa C, qual é a probabilidade de obter plantas maiores que 33 centímetros. Dessa forma, devemos determinar primeiramente qual é o score Z, e aí teremos, então, nesse caso, que o score Z é igual a x menos a média sobre desvio padrão, que no caso é 33 menos 30 sobre 5. Realizando o cálculo, nós encontramos 3 sobre 5, que resulta em 0,60 exatamente. Agora, é preciso que vocês observem que estamos interessados em determinar a área acima desse score Z, ou seja, a probabilidade de obter plantas maiores que 33 centímetros. E aqui eu estou simbolizando por essa área de cor azul. Dessa forma, para determinar esta área, devemos utilizar o evento complementar, já que toda a área abaixo dessa curva é igual a 1 e as tabelas de scores que nós estamos usando nos dão o valor da probabilidade abaixo do score. Então, temos que o score Z é igual a 0,60. Vamos usar a tabela de score Z positivos nesse momento. E agora vamos localizar o score Z, que é igual a 0,60. Logo, na coluna do score Z, vamos selecionar essa linha que possui os dois primeiros dígitos do nosso score, que é 0,6. Em seguida, nas colunas ao lado, nós vamos selecionar a coluna que contém o segundo dígito do nosso score Z. Assim, vamos selecionar a primeira coluna, pois o nosso score Z é igual a 0,60, então o seu segundo dígito é 0. A interseção, então, entre a linha com a coluna nos dá o valor 0,7257, que representa, então, a área abaixo do score Z, ou seja, a probabilidade de que a altura dessas plantas seja menor que 33 é igual ao score de Z 0,60, que dá 0,7257. No entanto, nós queremos determinar a probabilidade de que a altura dessas plantas seja maior que 33. Vamos usar, então, o evento complementar para determinar este valor, que vai ser, então, 1 menos a probabilidade dessas plantas terem uma altura menor que 33. Dessa forma, então, substituindo o valor que nós encontramos anteriormente, que é a probabilidade delas terem uma altura menor que 33, que é 0,7257, nós temos, então, a operação final para realizar, que é 1 menos essa probabilidade, que resulta em 0,2743. Logo, então, a probabilidade de obter plantas maiores que 33 centímetros é de cerca de 27%. E para finalizarmos, vejamos então o caso da alternativa D, que é qual a probabilidade de se encontrar plantas entre 30 e 35 centímetros. Então, agora precisamos determinar a probabilidade entre dois valores. Vou chamar então de Z1 score associado ao valor 30, assim nós teremos que Z1 é igual a x menos a média sobre o desvio padrão, ou seja, 30 menos 30 sobre 5, que é igual a 0 dividido por 5, ou seja, igual a 0. O mesmo nós faremos com o valor 35, chamando então de Z2, nós teremos que Z2 vai ser igual a 35 menos 30 sobre 5, que é igual a 5 sobre 5, e isso resulta em 1. Agora, é interessante vocês desenharem o que está sendo solicitado para ter ideias de como será determinado essa probabilidade. Vejam, então,
que aqui na curva da distribuição normal eu quero então a área definida entre os dois valores de Z1 e Z2. Como as nossas tabelas representam os valores de probabilidade abaixo dos scores Z, então devemos fazer a subtração entre a probabilidade associada ao score Z2 menos a probabilidade associada ao score Z1, pois assim nós eliminamos esta parte. Assim, vamos determinar a probabilidade associada ao score Z1, que é igual a 0, ou seja, 0,00. Então, neste caso, usamos a tabela de score Z positivo. O valor do score Z será determinado, então, pela interseção na linha formada por 0,0 e pela coluna com um centésimo igual a 0. Assim, determinamos que a interseção é igual a 0,5. Vejam que nem precisaríamos determinar este valor, pois como a curva de distribuição normal possui área igual a 1 e ela é simétrica em relação ao valor central, que é a média, então temos que ela é dividida em duas partes iguais, com áreas igual a 0,5. Dessa forma, a probabilidade de termos plantas com tamanho menor do que 30 centímetros é igual a 0,5 ou 50%. Então, agora determinando a probabilidade associada ao score Z2, que é igual a 1, teremos: primeiro, utilizaremos a tabela de score Z positivo. Veja então que o score Z igual a 1 nos leva a tomar a linha dada por 1,0 e a coluna 0,00. Assim, a interseção dos dois nos leva à probabilidade de 0,8413, ou seja, a probabilidade de que x, ou seja, a altura das plantas, seja menor que 35, é igual a Z2, que é igual a 0,8413. Mas como nós queremos a probabilidade de que a altura esteja entre 30 e 35, isso vai ser determinado pela diferença entre Z2 e Z1, ou seja, 0,8413 menos 0,5, que resulta em 0,3413. Ou seja, a probabilidade de que selecionaremos uma planta com uma altura entre 30 e 35 centímetros é de cerca de 34%. Bom, pessoal, então era isso que tínhamos aqui para discutir nessa videoaula. Espero que tenham compreendido esses conceitos e agora é hora de praticar com a nossa atividade avaliativa. Na aula síncrona discutiremos as dúvidas, mas antes disso vocês podem entrar em contato comigo pelo nosso grupo do WhatsApp ou no meu WhatsApp particular. Bons estudos e até a próxima videoaula.